Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu nunca imaginei que eu fosse me divertir tanto com uma história de exorcismo. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem um link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal, então você pode comprar livros, quadrinhos, mangás, acessórios e no fechamento da sua compra ainda fechar com 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, já fazia tempo que eu não falava de um mangá recente, então hoje a gente vai falar sobre A Noite Além da Janela Triangular, de Tomoko Yamashita. E esse mangá está sendo publicado aqui no Brasil pela editora New Pop, esse é o primeiro volume, então entendam, é um vídeo de primeiras impressões, tá? Como eu provavelmente vou continuar acompanhando esse mangá porque eu gostei da história, no futuro talvez eu faça um fechamento da série, mas esse, por enquanto, são só primeiras impressões. Então, aqui em A Janela Triangular, a gente, para começar, precisa entender algumas coisas. Primeiro que ele é um BL, né? Então a gente já pode esperar isso da obra, não tem como fugir disso. E segundo, que ele é calcado ali no terror, horror, suspense, uma pitadinha de thriller e outra pitadinha de comédia, sabe? Então ele é uma mistura que brinca com elementos muito característicos do terror, né? Ao mesmo tempo que vai mesclar isso numa história que tem seus pontos altos, pontos baixos, seu suspense, até mesmo sua dose de humor ali na conversa dos personagens e principalmente no absurdo de toda a situação. Então a gente vai acompanhar o Mikado, que é único e exclusivamente um funcionário de uma livraria, então ele trabalha como um livreiro, vendendo, organizando estantes e tudo mais. Ele tem uma característica que é, ele usa óculos e muitas vezes, apesar dele ter um grau muito alto de dificuldade de visão mesmo, miopia, astigmatismo, etc., ele tira os óculos dele para andar na rua ou estar em algum local. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem a característica de ver espíritos. E como ele tem uma dificuldade de visão, ele vê tudo embaçado, mas como ver espíritos não é necessariamente uma atividade do olho dele, e sim da sua energia espiritual, ou mediunidade, se você quiser chamar assim, ele vê, mesmo com tudo desfocado, figuras humanas perfeitas olhando para ele também. Então ele utiliza o artifício de tirar seus óculos para poder não enxergar, ou melhor, enxergar tudo que está embaçado e tudo aquilo que tiver completamente nítido, ele sabe objetivamente que é um espírito. E aí qual que é o problema? Ele é um covardão, ele é muito medroso, só que a vida dele vai dar uma mudada quando ele vai encontrar, ou melhor, quando um exorcista encontra ele propriamente dito. Esse exorcista é o Ryakawa, ele é um exorcista de verdade, ele realmente faz exorcismos, e o principal ponto do encontro dessas duas pessoas é que o Ryakawa, ele consegue utilizar a energia do Mikado para fazer os exercícios de uma maneira mais eficiente e potente, sem se desgastar tanto assim. Então, basicamente, o Mikado serve como uma forma de potencializar as habilidades do Ryakawa para que ele consiga fazer os exorcismos. Então, meio que eles são forçados a trabalhar juntos. E até aí, tudo normal, é uma história de horror, suspense normal. Onde entram as questões do humor, por exemplo, que é exatamente o modo como esses personagens interagem entre eles e com outros personagens secundários, o chefe do Mikado é 100% a favor de emprestar ele pro exorcista, independente se ele tiver outra coisa para fazer ou se ele não quiser participar daquilo. Então gera momentos genuinamente interessantes. E o fator do BL, que é praticar os exorcismos, ou melhor, juntar a energia espiritual dele com o do Ryakawa é extremamente excitante. Melhor dizendo, é prazeroso quando o Ryakawa utiliza a energia do Mikado para fazer algum exorcismo, para ver algum espírito melhor, porque eles têm essa
conexão espiritual estranha. Então, de certo modo, acaba sendo até um pouco divertido como a gente tem essa pivotagem do horror e do suspense. Porque, às vezes, eles estão tratando de um espírito sanguinolento e etc. E aí, o modo de exorcizá-lo é com o Mikado sentindo bastante prazer dessa conexão espiritual dos dois. Então, quebra um pouco a nossa expectativa do que é o horror e o suspense. E nesse primeiro volume, a gente tem muito uma primeira apresentação da trama. Então, são pequenos casos, né? Os capítulos vão apresentando pequenos casos, e só, nos 2 últimos capítulos a gente tem um caso maior que vai conectar toda a trama, que é com relação a um assassino em série, e outros personagens começam a ser apresentados a partir disso. Mas até lá é meio caso a caso, a interação dos dois aumentando, o Mikado tentando entender um pouco mais por que o Ryokawa faz exorcismos e como ele faz eles. Então, é bem tranquilo esse primeiro volume, eu acabei gostando bastante por conta desse elemento. É uma quebra de expectativa do horror e do suspense, ao mesmo tempo que é divertido, ele tem uma certa leveza nesse primeiro volume, tá? Eu tô botando vários asteriscos, porque brota gente lá do bueiro pra falar, não, porque no volume 8 tudo muda. Enfim, então, ele tem essa leveza e esse modo de brincar com um tema que é bastante prazeroso de ler. Com relação ao traço, a Tomoko tem um traço bem diferente, bem distinto. Ele não é diferente, ele é distinto. Ele tem características visuais bem únicas, assim. Ela aposta bastante, quase como se fosse o processo de desenhar, ela não apagasse os rascunhos que ela faz nos rostos, nos olhares. Então, é um desenho um tanto quanto carregado. E aí combina com a trama de um modo geral, porque exatamente por ele ter esse ar mais pesado e carregado, ele conversa com a narrativa de horror. Então, desse caldeirão de elementos, ele tem uma obra interessante por trás. Não vou dizer que tem grande profundidade na temática ou qualquer coisa assim, porque não é o foco dele. Ele é uma obra bem focada pro terror mesmo, né? Para esse quase um horror situacional dos espíritos. E me cativou a ponto de eu continuar comprando. O que é engraçado, porque ele teve um anime, se eu não me engano, 2021? Ele teve um anime uns anos atrás, e eu cheguei a assistir o primeiro e o segundo episódio e não tive essa atração pela obra quanto o mangá. Talvez porque o anime ignorou a parte de ser bem humorado e também era um pouco, não sei, tentava ser sério demais numa trama que ela pressupõe um certo absurdo, então o anime acabou não me cativando. Se foi essa a sua impressão, eu acho que vale a pena você dar a lida, pelo menos no primeiro volume, porque o tom da história é bem diferente do que foi retratado no anime, e é bem mais gostoso de acompanhar do que como foi feito no anime. E é uma obra longa em tempo de publicação. Ela está em publicação desde 2014, com o último volume saindo em 2021. São 10 volumes. Não sei dizer se está completa. A única informação que eu localizei é que são 10 volumes publicados de 2014 até 2021 e foi originalmente publicado na Magazine B-Boy. Já no Brasil, ele está saindo pela editora New Pop nessa edição de 210 páginas, saindo por R$ 34,90 cada volume, tendo começado a publicação em dezembro e janeiro, né? Então dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e sempre entra em promoções, né? É muito tranquilo de achar o produto da New Pop, porque ele sempre mantém em catálogo. Mas é isso, achei um BL que eu gosto, que eu achei divertido de ler, que eu me diverti lendo, que me trouxe um processo de aproveitar a história, e eu devorei esse primeiro volume, assim, eu sentei, numa sentada você consegue ler tudo, assim, então foi uma experiência muito prazerosa. Mas eu acho que de primeiras impressões é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito, se inscrever na balinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.